Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso desse de terça-feira. Toda terça-feira eu trago assuntos referentes a essa área da engenharia pós-obra. E hoje eu vou trazer um tema que é como transformar assistências em processos de melhoria no pós-obra. Fica comigo aqui até o final. Para quem não me conhece, eu sou Renata Gomes, eu sou cristã, engenheira civil, especialista na engenharia pós-obra e criadora do MPO, o método pós-obra, o método que chegou para estruturar os setores de assistência técnica nas construtoras. E nessa aula de hoje, nesse momento de hoje, eu quero chegar contando uma historinha, Se você está aqui comigo, provavelmente você atua no setor de assistência técnica ou você é dono de construtora, Está aqui para entender um pouquinho sobre esse tema, ou você pretende atuar. Então, seja você engenheiro ou engenheira, está aqui comigo, fica até o final. Aproveita, pega teu papel, pega tua caneta, porque você vai anotar aqui pontos relevantes que eu vou trazer para você aqui, insights, que amanhã você já vai conseguir colocar em prática. Aproveita, pega teu cafezinho, tua água, porque vai ser aqui um bate-papo bem gostoso. Gente, eu quero começar esse nosso bate-papo de hoje contando uma historinha, tá? Eu quero que vocês parem tudo, olhem para mim e vai se imaginar o telefone tocando, cliente irritado, falando para você que aconteceu uma infiltração no meu apartamento e ele é novo. Eu acabei de receber ele a semana passada e já está pingando aqui no meu banheiro. Você para, aciona a equipe, já manda a equipe lá, a equipe vai, a equipe resolve, faz o que tem que fazer, aí você vai, fecha o chamado e vida que segue. Aí eu faço uma pergunta para você, você vai me responder com toda a sinceridade no mundo. Esse problema acabou? Ou esse problema, daqui a um tempo, vai mudar de endereço ou vai voltar a acontecer? Responda aqui no chat. Esse problema acabou? Sim ou não? Responda aqui no chat, que eu quero ver de vocês. Gente, eu contei essa historinha porque, de fato, eu já vivi isso. Já vivi. Quando eu entrei em uma construtora, eu tinha exatamente esse cenário. Era o telefone tocando, não parava de tocar. E eu ficava anotando aqui os chamados, anotando os chamados, tá? E o cenário se repetia. Passava um mês, entrava outro. Passava um mês, entrava outro. Passava um ano, entrava outro. O que é que acontecia? Os mesmos problemas. Infiltração, fissura, problema de esquadria, problema na fechadura, eram os mesmos. Acabava o período de garantia ou entregava outro empreendimento. Começava a assistência do novo empreendimento que foi entregue. Os mesmos problemas. Infiltração, fissura, esquadria, fechadura, os mesmos problemas. E aquela sensação, Tanto eu como a equipe que fazia parte. A gente trabalha. E aí nunca resolve de verdade. Não é essa sensação que você trabalha, como se você ficasse correndo assim, como diz o ditado, correndo atrás do rabo assim. Não chega a lugar nenhum. É essa sensação. Até que um dia, gente, eu parei. E aí eu fiz uma pergunta assim bem simples para mim. Eu me formei em engenharia, eu já estou aqui nessa construtora, coordenando essa área, que é uma área que é carente. As construtoras precisam de profissionais para atuar nessa área. E aí eu perguntei, o que é que essa assistência, o que é que esse setor está me ensinando? O que é que essa minha área de atuação está agregando na minha vida? Está agregando na minha carreira? Parei para pensar.
resposta que veio na minha mente? Nada. Nada. Sabe por quê? Porque ninguém estava olhando para isso. Eu não era valorizada. Eu não era valorizada. Gente, quem trabalha demais, de forma errada, não é valorizado. Não é reconhecido. Tá? Pega essa chave. Anota aí. Anota essa dica aí que eu tô dizendo. Tá certo? E esse é um dos maiores erros da construtora. É tratar o setor de assistência técnica como um fim. Mas esse setor de assistência técnica eu entendi que ele é o começo. A assistência não é aquele setor só para resolver problemas. A assistência, ele faz o raio-x da obra. Sabe todos os problemas que aconteceu na época de obra? Que eles não foram prestados atenção, que ele passou despercebido, que aconteceu alguma situação e a própria equipe disse assim, não deixa, que na assistência resolve. Eu já vi isso, tá? É na assistência técnica onde tudo isso vai aparecer. Só que na assistência técnica tem um porém. Não é só a gente que atua na assistência técnica que sofre. Não. O cliente já está morando. O cliente já colocou tapete, já colocou luminária, já pintou, já colocou papel de parede, já colocou painéis. Já. E aí, o problema aconteceu. E poderia ter sido na obra resolvido. Eu estou com uma situação em uma assistência técnica que custou para a construtora, só de reposição de móveis para o cliente, mais de 10 mil reais. Entre móveis, espelho, deu uns 11 mil reais. Por quê? Porque na época da obra não foi feito o que deveria ser feito. E aí, estourou agora, depois que o cliente se mudou. O cliente botou um painel caríssimo. Isso é um painel, tá? É um painel e um espelho caríssimo de laca, enfim. Só de material. Fora a equipe vai ter que montar balança, vai ter que ter equipe lá trabalhando, vai ter material que vai ter que comprar. Pronto. Mas só de reposição de cliente foi esse valor. Não era muito mais barato ter corrigido na época da obra? Não era muito mais barato ter identificado isso na época da obra? Então, por isso que é a diferença de se resolver na obra e se resolver depois na assistência técnica. A obra fala, mas é na assistência que realmente vai aparecer onde ela errou, tá? É na assistência que vai realmente aparecer. E aí? Você que atua na assistência, o que é que você acha? Que você tenha que atuar lá de forma só reativa, só reagindo àquilo que aparece? Será que isso é ser bom como profissional? Quando você não usa a assistência técnica como aquele setor de melhoria, você entra num ciclo super perigoso dentro da construtora. Tá? Quando você só resolve problema. Chegou o problema, corre e vai lá. Você está repetindo esses erros para outras obras, para outros empreendimentos. Você vai aumentar os custos, que você nem vai perceber. O custo da assistência vai aumentando, consequentemente vai diminuindo a margem da obra. Então você está aumentando o custo para a construtora. Você sobrecarrega a equipe fica que nem louca correndo para lá e para cá, tá certo? Porque é o seguinte, imagina um erro de impermeabilização que custa R$500. Vamos dizer um valor baixo. R$500 para corrigir. Não parece pouco? Mas se você corrige em 2 apartamentos, já passa para 1.000. Se você corrige em 10 apartamentos, já passou para 5.000.
se você corrige em outros empreendimentos mais adiante. E aí você vai multiplicando os custos da construtora, tá certo? Então, é um problema que seria para ser resolvido na época de obra. Você deixa de ser um problema técnico e passa a ser um problema de gestão. Entendeu? Se fosse só um problema, era problema técnico. Mas quando você vê que ele está recorrente, que ele aconteceu 2, 3, 4, 5, 10, ele deixa de ser técnico. Ele passa a ser um problema de gestão. E aí, eu quero que vocês anotem agora como é que eu vou falar que vocês vão atuar a partir de amanhã. Se você vê que esse conteúdo está fazendo sentido e você quer acompanhar sempre conteúdos como esse aqui comigo, vai na descrição dessa aula, tem um link que é o grupo do meu WhatsApp. Se você ainda não faz parte do meu grupo do WhatsApp, entra lá, porque eu coloco os links dessas lives, dessas aulas de toda terça-feira. E também eu trago conteúdos relacionados à assistência técnica, a eventos. Sempre que possível eu estou levando lá informações que são relevantes para você que quer atuar ou que atua nessa área do pós-obra, tá? Então vai lá agora. Corre lá agora e entra no meu grupo de WhatsApp. Eu quero ver você lá, viu? Então, como é que a gente pode transformar um setor de assistência técnica em uma melhoria? Eu vou trazer 3 passos para você, bem simples. Você vai dizer, não acredito, Renata, que é isso. Não acredito, mas você não faz. O óbvio precisa ser dito, tá? Tudo é muito simples, mas tem que fazer. Se você não faz, você está agindo como operacional. Primeiro passo, tá? Para você melhorar o setor de assistência técnica que você atua ou que você vai atuar, que você já vai começar certo. Primeiro passo, você não vai estar lá anotando, tá? Você vai estar registrando. Registro. Registro tem a ver com algo mais técnico, mais profissional. Gente, um dado ruim, ele é péssimo. Um dado ruim, pode ter certeza que a decisão vai ser pior ainda. Quando um dado é ruim, quando uma foto é mal tirada, quando não tem um padrão, tudo fica péssimo. Tá certo? Então, primeira área de atuação, o registro. Um registro de forma profissional. Evidências. Tira fotos, faz perguntas, fotos técnicas, fotos profissionais. Vai tirar foto aqui dessa janela. Não tira pertinho não, que não identifique. Eu digo muito isso para quem eu faço consultoria. Quando vocês forem tirar um registro, tira da área como um todo, para que se entenda que o que você vai falar, digamos que esteja na parede. É uma parede que é próximo à janela. É uma parede que é próximo a um pilar, que é próximo à porta, tá? Tem que identificar o ambiente. Tira uma foto grande de uma extensão do ambiente, depois tira mais próximo. Depois pode tirar outra pertinho. Pode ser de três fotos, fica perfeito. Aí tem gente que vai tirar a foto só do problema ali, bem pertinho do problema. Não entende. Tem coisa que a gente nem sabe. O que é isso? Isso é o quê? Está onde? Porque o registro foi feito de qualquer jeito. Então, um registro ruim não faz parte de um aluno do MPO. Não faz parte do aluno que participa das lives do Papo de Engenharia. Não faz parte, tá bom? Primeiro passo, registro. Anote aí. A partir de amanhã será registrado de forma técnica, dentro de um padrão. Segundo passo é encontrar um padrão. Primeiro passo é o registro. Segundo passo é ter um padrão. Veja só. Quando você trata cada problema de forma isolada, você não vai estar identificando uma falha de processo. Não pode cada problema ser resolvido de forma isolada. Isso é um engano. Tem que ter um padrão. Tem que ter um padrão, porque quando ele é tratado assim, se vira repetições. O problema volta, o problema acontece em outros
unidades em outros empreendimentos, tá? Então, tudo tem que ter um padrão. Encontra um padrão de análise, um padrão de registro, um padrão de diagnóstico, tudo tem que ter um padrão, que aí você consegue ter melhor esses dados. E o terceiro passo, não adianta, se você evidenciou, registrou tudo certinho, colocou tudo no padrão, mas guarda, engaveta, deixa dentro do computador, não fica só para você essa informação, então não adianta. Se você não passar todos esses dados para a engenharia, não vai servir de nada o seu setor. Você vai ser só aquele profissional operacional. Você não vai ser um profissional estratégico. Agora você pega aquela situação, aqueles dados, traz para a obra, aquele problema de impermeabilização que houve nos apartamentos. Se você sabe apresentar de forma profissional, de forma técnica, não acusando o seu colega, você vai mostrar de forma profissional que aquele problema, o que ele está ocasionando para os clientes, o que aquele problema está ocasionando para a construtora. E aí vai identificar, eita, esse problema é no projeto, falha no projeto. Esse problema é falha de execução, é falha no fornecedor, no material, tá certo? Se você tem uma assistência e não retroalimenta, você só está tendo retrabalho, tá? Você só está tendo retrabalho. Então, quando você retroalimenta, você muda os processos. Você passa a ser um profissional diferenciado. Você deixa de ser aquele profissional que só vive apagando incêndios, que só vive ficar correndo para lá e para cá, tá certo? E aí você vai ser aquele profissional que resolve problemas. É aquele profissional que está preocupado em fazer a construtora parar de perder dinheiro. E aí você fica mais relevante. Você começa a participar de reuniões mais estratégicas, de reuniões mais decisivas, tá certo? Então, você se torna um profissional referência. Eu digo isso porque eu fui essa profissional. Eu no começo, eu não tinha valor nenhum. Gente, eu trabalhava tanto, eu corria tanto, eu não era reconhecida. Mas era porque eu não me valorizava. Depois que eu me reposicionei, depois que eu comecei a tratar o setor como realmente ele precisava ser tratado, estruturando, contratando sistemas, contratando pessoas, estruturando equipe, padronizando, fazendo triagem, dando importância ao manual do proprietário. Eu comecei a elaborar os manuais. Hoje eu tenho uma empresa que trabalha só com isso, com a elaboração de manual do proprietário, de manual do síndico. Trabalho com planos de manutenção também. Essa parte da conscientização é importantíssimo para você ser aquele profissional que a construtora não quer perder. Essa construtora que eu entrei, eu passei 13 anos lá dentro. Quando eu saí, eu consegui fechar um contrato com ela como consultora. Hoje eu sou consultora dessa construtora que eu comecei. E aí é sobre isso, tá? E eu vejo no cenário das construções carência de profissionais. Os profissionais, eles são acumulados, acumulam funções. Às vezes pegam algum estagiário e o estagiário não sabe se posicionar, quer fazer tudo, quer abraçar tudo. Lógico, tem que fazer tudo, tem que abraçar tudo, mas com técnica, com padrão, com norma, tá? Só assim você vai deixar de ser operacional e passa a ser estratégico. Poucas empresas, elas entendem isso, né? É interessante isso, que poucas empresas entendem que precisam estruturar o setor de assistência técnica. Mas eu vejo isso como uma grande oportunidade. Eu vejo isso como uma grande oportunidade porque é um mercado carente. E quem se posiciona, quem se prepara, quem sai na frente, pega as grandes oportunidades. Tá? E o pós-obra ele está crescendo. O pós-obra não deixa de existir, pelo contrário.
ele só aumenta. Cada empreendimento novo precisa de um pós-obra. E o pós-obra você pode atuar para construções verticais residenciais, casas, né? Construções horizontais, prédios comerciais. Você pode atuar para várias áreas, clínicas, hospitais, shoppings. Tudo precisa desse setor de pós-obra. Todas as construções precisam do setor do pós-obra. Está crescendo e hoje eu passo por construtoras que me pedem profissionais. E sabe o que é que acontece? Eu não consigo recomendar porque tem poucos profissionais atuando nessa área. Mas o mercado está aí, tá? Precisando de profissionais e tem pouca gente para entregar, então é uma grande oportunidade para você que está aqui comigo hoje me assistindo. Então se prepara. Se você vê que faz sentido, se você quiser conhecer mais, eu tenho meu treinamento MPO. Esse treinamento tem um módulo específico de assistência técnica, que vai te auxiliar para você estruturar o setor. Você vai entender, desde a abertura do chamado até a finalização, o passo a passo. E você também, no meu treinamento, vai entender quais são as outras áreas de atuação do pós-obra. Eu falo também dos indicadores que são relevantes. Enfim, é um curso assim bem completinho para quem quer entender essa área do pós-obra, tá? Então, fica alerta que o mercado está aí. E aí a oportunidade pode estar batendo a sua porta e você não está enxergando isso, certo? Então, não desiste da engenharia. Não pensa que a engenharia é só obra. Existe essa área do pós-obra que você trabalhando com técnica, com metodologia, você vai fazer dele um setor de referência para a sua carreira, tá? Ele tem que parar de ser visto como aquele setor que resolve problema e passar a ser visto como aquele setor, o setor mais inteligente da construtora, um setor de inteligência técnica. É a diferença, essa é a diferença. Quem vai conduzir isso é você, tá? Quando eu conduzir dessa forma, eu me tornei uma profissional diferente. Então, a gente fica por aqui com esse assunto. Na próxima terça eu estarei trazendo aqui mais conteúdo para você. Eu te espero na próxima terça. Um beijo no coração. Fica com Deus, que Deus te abençoe e abra as portas da sua vida profissional. Até a próxima terça.